Senhores telespectadores, os nossos horizontes da memória hoje são sobre o romantismo. E para falar de romantismo, eu escolhi como cenário a cidade do Porto. Bom, e já aqui põe-se uma pergunta. Mas o que é que tem que ver o Porto com o romantismo? É uma tendência minha. Isto não é uma opinião, até porque está errado. Mas é uma tendência minha associar o Porto à ideia de berço do romantismo em Portugal. A ideia está errada por uma razão. É que o romantismo não nasceu nem no Porto nem em Lisboa, porque não é português. O romantismo chegou a Portugal vindo de fora. Eu acho até que ele veio de navio. Naquela altura não havia automóveis nem comboios. E talvez tenha vindo bem empacotado nas mochilas dos soldados. Porque isso é uma possibilidade. O romantismo entrou em Portugal na bagagem dos soldados liberais que entraram no Porto quando foi da Guerra Civil. Acho que antes de continuar temos que, para aclarar as coisas, saber isto. Mas afinal, o que foi o romantismo? Porque esta palavra romantismo é uma das mais ambíguas que há em Portugal. Vamos refletir, mas venham refletir comigo. Afinal, o que foi o romantismo? Bom, há um sentido popular. Romântico quer dizer sentimental, lamecha, pinga-amor. Bom, devo-lhes dizer que é um sentido, apesar de tudo, negativo. Reparem, se, por exemplo, um político na propaganda disser votem em mim porque eu sou um romântico, e outro disser votem em mim porque eu não sou romântico nenhum, ninguém vota no primeiro. Mas o sentido histórico é completamente diferente. A palavra romântico, de um lado, opõe-se a clássico. Há uma cultura clássica antes do período romântico. Por outro lado, opõe-se a realista. À cultura romântica sucede-se o período realista. A cultura clássica é a cultura que predomina no século XVII e em grande parte do século XVIII. É uma cultura elitista. Elitista quer dizer cultura de poucos para muito poucos. Portanto, uma cultura difícil, exigente, seletiva. E quando as culturas são assim, muito apertadas, é claro, acontece-lhes como aos cintos, rebentam. Essa cultura, esse mundo clássico rebenta na Revolução Francesa. E vem agora outra gente, outro povo, com uma mensagem cultural completamente diferente. Antigamente, o ideal de um artista, por exemplo, era ser fiel, rigorosamente fiel à disciplina dos modelos clássicos. Agora é o contrário. O ideal é a liberdade e procura ser o mais original possível. Cada um, em vez de ser igual, quer ser diferente. Na cultura antiga predominava a razão serena. Agora é o sentimento apaixonado, exaltado. Na cultura antiga há o pudor dos sentimentos. Um homem sinta o que sentir, guarda-o para si próprio. O romântico procede exatamente ao contrário. Procura extravasar, mostrar, evidenciar. Há outra coisa. Na cultura antiga seguem-se a mitologia, os exemplos clássicos,
os heróis da antiguidade. Agora, no romantismo, é o contrário. São os temas nacionais. É claro, e como são nacionais, muitas vezes vai-se para a história e para a história medieval. Uma história com torres, ruínas, paisagens soturnas. É realmente um outro mundo. É esta cultura que é a expressão cultural de uma camada nova de população, da burguesia, nascida de uma etapa nova da economia, a sociedade industrial, que nós chamamos romantismo. E eu acho que é por isso que o Porto ficou tão ligado ao romantismo. É que na cidade do Porto, como em nenhuma outra cidade portuguesa, verificavam-se algumas das condições económicas que tornaram possível a eclosão da consciência romântica. Parece-me que por isso está realmente certo que o único museu romântico português esteja hoje situado na cidade do Porto. Fica na Quinta da Macieirinha, a rua chama-se Rua de Entre Quintas. Logo isto dá uma ideia. Quer dizer, aqui há 150 anos, nesta parte do Porto só havia quintas e a rua era de Entre Quintas. O edifício foi comprado por uma figura importante, o António Ferreira Pinto Basto. Estes homens, Pinto Basto, o António Ferreira era irmão do José Ferreira Pinto Basto, do João Ferreira Pinto Basto, eram todos filhos de um Domingos Pinto Basto, uma gente extraordinária que conseguiu realmente, cada um deles, à sua maneira, deixar um sinal do seu nome. Este, António Ferreira Pinto Basto, virou para o lado de Dom Miguel. Era, portanto, partidário do trono e do altar. Isso valeu-lhe viver um bocadito isolado. Ele morreu aqui nesta casa. Mas um outro irmão fundou a fábrica da Vista Alegre. A Vista Alegre, como sabem, é a loiça artística que é em Portugal. Aqui nesta casa há um pequeno serviço de Vista Alegre. Ele deve ter, está a fazer 100 anos nesta altura. Isto foi feito ali em 1890, 95, tem 100 anos. Vejam como a Vista Alegre já era linda, faz agora 100 anos. Este Museu do Romantismo coleciona móveis, quadros, gravuras, tapetes, tudo o que pode evocar o que era o ideal de vida da sociedade burguesa cerca de 1850. Bom, a ideia do museu era essa, era só colecionar imagens da vida burguesa, mas aconteceu que além das imagens colecionou um drama. Aqui, nesta Quinta da Macieirinha, aconteceu um drama em 1849. É uma história de que lhes vou falar a seguir. O meu telespectador certamente conhece pessoas com o nome de Carlos. Mas reparem, Carlos António, Carlos Américo, Carlos Aníbal, não há. Em compensação, Carlos Alberto, quase todos os Carlos são Carlos Albertos, reparem. E a popularidade do nome de Carlos Alberto em Portugal tem a ver exatamente com a figura histórica que está na nossa frente, o rei Carlos Alberto. Carlos Alberto de Saboia, rei da Sardenha, que morreu aqui nesta quinta. Tem a ver com
o romantismo, porque um dos elementos do romantismo é o nacionalismo, a ideia da nação. E é exatamente na altura do romantismo que surge o ideal da unificação italiana. A antiga Itália não era como hoje um país, toda a península é um só Estado, a Itália. Não era assim. Cá embaixo havia um Estado, o Reino das Duas Sicílias, depois havia os Estados do Papa, depois havia o Grande Ducado da Toscana, lá em cima havia este reino da Savoia e da Sardenha. Era uma rede de pequenos Estados, cada um com a sua cultura, cada um com não posso dizer a sua língua, mas o seu dialeto. E aí surge o ideal de uni-los todos numa pátria única e poderosa, a Itália. É claro que isto era difícil porque no norte da Itália quem tinha verdadeiramente o poder era a Áustria. E na Itália havia no fundo duas correntes. Os que eram pela influência austríaca, pelo imperador e, portanto, pela ordem, pelo império, pela disciplina, pelo que era de antes, digamos, era o partido clássico, e havia o partido romântico, muito encostado à França, à democracia, à liberdade, o que havia de ser no futuro. Este rei Carlos Alberto liderou em certo momento da sua vida a causa da unidade italiana. Pôs-se à frente dos patriotas do norte da Itália, deu batalhas aos austríacos, teve alguns êxitos iniciais, mas depois foi completamente esmagado. Os austríacos eram realmente mais fortes, mais poderosos, era toda a força do Império Austro-Húngaro sobre as tropas soviéticas, e ele, vencido, derrotado, teve que sair de Turim, porque a capital dos Estados dele era Turim. É claro, saiu de Turim para a França, o país aliado, foi tomar um navio no norte da França, ia não sei para onde, sei que quando passava aqui diante da Barra do Douro, sentiu-se tão mal, que pediu para desembarcar e levaram-no para um pobre hospital de Mariantes. Esteve uns dias até que alugou uma casa. Vou-lhes mostrar a cama em que morreu. Reparem que a cama é igual. Aquele móvel é ainda o mesmo. Há só uma coisa em que aquela imagem não é verdadeira. Ali está meia dúzia de pessoas a acompanhar o agonizante. Não foi assim. Carlos Alberto morreu quase completamente sozinho. Apenas 2 escudeiros italianos ali no vão daquela porta esperavam que ele cerrasse os olhos. Esta reconstituição foi feita em grande parte por um bisneto do rei Carlos Alberto, o rei Humberto II, que também abdicou da coroa italiana quando veio a República, também veio para Portugal, também conheceu as dores do exílio. Esse Humberto morreu a pedir que o deixassem ir morrer à Itália, o que não deixaram. E foi ele quem quis aqui reconstituir o ambiente que rodeou a morte do seu antepassado. Só queria dizer mais isto, é que o rei Carlos Alberto ainda está ligado à história de Portugal por isto. Abdicou num filho, Vítor Manuel, e esse filho foi o pai da nossa rainha Maria Pia. Como sabem, a nossa rainha Dona Maria Pia esteve casada com o rei Dom Luís e é a mãe do rei Dom Carlos. Ela sobreviveu muito tempo ao rei Dom Luís, ainda era viva quando foi proclamada a República
e saiu aqui, embarcou na Ericeira e essa sim pôde ir morrer à Itália. Dizem que já não estava assim, estava tão velhinha, que já não sabia o que dizia e que na Ericeira estava aflita e perguntava: vocês levam pão que chegue para o caminho? Eu não sei se ela estava assim tão variada ou se era a alma a adivinhar que aquilo era um caminho muito longo, um caminho do qual não havia regresso. Outro importante museu do Porto, relacionado com o romantismo, é este Museu Soares dos Reis. Logo a casa tem história, uma história curiosa. É um grande palácio, como estão a ver, não é obra de fidalgos, é trabalho de artesãos. Uma família de origem judaica dedicou-se a fabricar passamanarias, galões dourados, dragonas, alamares, bom, tudo quanto usavam os marechais nas fardas e os barões e as senhoras e os reposteiros, tudo quanto a vaidade recomendava. Fizeram uma enorme fortuna, puderam construir o que era um dos grandes palácios do Porto. Foi aqui que esteve o Duque de Bragança, o Dom Pedro IV, durante a Guerra Civil. Vejam lá se isto não é mesmo achar o caminho certo, explorar a vaidade dos portugueses. Um dos primeiros quadros românticos pintados por um português é este. O pintor era um Vieira, ele chamava-se Vieira, mas como era do Porto, assinava Vieira Portuense. Bom, é claro que o quadro foi pintado em Inglaterra, tudo isto é inglês, a paisagem é em inglês, esta cenazinha histórica é uma cena da história de Inglaterra. É a Rainha Margarida que vai a fugir e vai aqui a proteger o Príncipe de Gales do punhal dos sicários. Claro, tudo isto é inglês, porque, como lhes disse, o romantismo não nasceu em Portugal. Os pintores românticos têm muita simpatia pelo pitoresco popular. Aquilo é um bailarico do povo, visto pelo Lionel. Reparem como aquele povo até parecia feliz. Aqui é uma cena de devoção popular, isto é do Roquemont. O Roquemont é um homem de ascendência germânica, mas pintou aqui no Porto. Reparem, está uma família, as crianças de joelhos, uma mulher até se põe debruçada sobre a terra ante uma imagem. Além é uma procissão portuguesa, mas é claro, vista com olhos alemães. As cenas da história de Portugal também eram muito do gosto romântico. Ali está o 1º de dezembro de 1640. Vossa Alteza ou sai pela porta ou sai pela janela. Além é o fiel alcaide Martim de Freitas a entregar as chaves da cidade de Coimbra ao cadáver do rei Dom Sancho. Eles, aliás, gostavam bastante de cadáveres. Aqui vê-se no chão o cadáver dilacerado de Dom Sebastião a ser reconhecido pelos fidalgos portugueses. Mas a pintura romântica não durou muito tempo em Portugal. Rapidamente entra-se no naturalismo, quer dizer, aquela liberdade emocionada, aquele sentimento ardente de vida, tudo isso se esbate num naturalismo aprendido em França, pobre, mas que mesmo assim teve grandes mestres. Eu estou aqui junto de um quadro de Silva Porto. Silva Porto é um dos grandes pintores portugueses dessa época. Mas há outros. Há o Marcos de Oliveira, há o Henrique Pousão,
ao António Carneiro. Acho que para ver a obra desses pintores vale a pena visitar o Museu Soares dos Reis no Porto. É realmente um grande conjunto de pintura. Não, eu, por mim, não posso mostrá-la toda. Peço que reparem para este quadro de Silva Porto. É um quadro que ele pintou no próprio ano em que morreu, em 1893. Isto era como ele via o país. Um bando de carneiros num caminho poeirento. Bom, mas é claro que a grande figura deste museu é o Soares dos Reis. Soares dos Reis é o maior escultor português. Estou-lhes aqui a falar numa sala cheia de obras-primas do escultor, mas não posso falar de tudo. Quem quiser ver tudo, venha cá. Vou escolher duas peças. Uma do princípio da vida e outra dos últimos anos. A do princípio é o Desterrado. É talvez a estátua mais célebre que há em Portugal. O nosso país assumiu aquela imagem como uma espécie de logotipo da alma portuguesa. É o Desterrado. Bom, Desterrado é uma palavra literária. Quer dizer, o homem que está longe da sua pátria e que está longe contra a sua vontade. Teve que sair, teve que ir para longe, emigrou. Eu até, em vez de desterrado, apetece-me dizer o emigrante. Está longe e pensa comovido na terra de onde partiu há tanto tempo. Quem sabe se alguma vez vai voltar. Estou a fazer este programa e é evidente, estou a pensar nos imigrantes, em tantos imigrantes que o seguem fielmente. A outra estátua é já do fim. É o lente, é o catedrático. Isto foi uma homenagem que a Universidade de Coimbra prestou a Avelar Brutero. Brutero é um grande sábio, sem dúvida, um sábio verdadeiro. Olhem como, no fim da vida, o escultor pensava que era um sábio. Nesta expressão não há fulgor, não há entusiasmo, não há ímpeto. Há também uma melancolia profunda. Há uma espécie de consciência de que quanto mais a gente estuda, menos a gente fica sabendo. Não admira muito que um homem que sentia assim tivesse posto ele próprio o ponto final da sua vida. É que a gente pode viver sem tudo, só não pode viver sem esperança. O programa não podia acabar sem lhes dar esta vista circular do Porto Antigo. Esta grande concha do velho Porto foi uma espécie de pia batismal em que Portugal recebeu o nome, porque, como sabem, é daqui, de Portucale, que nasceu o nome do nosso país. Aliás, é enorme a importância histórica do Porto. Foi aqui sempre o berço do caráter. Foi aqui a raiz da resistência, do trabalho, a semente da liberdade. Não se pode contar a história de Portugal, nem mergulhar nos horizontes da memória, sem a cada passo deparar com o Porto. É claro que ele merece
merece mais tempo e mais programa. Vamos todos pensar nisso. Thank you.